Olá, boa noite. Estamos começando o programa Replay de toda segunda-feira aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, nessa parceria com o site Miséria. Vamos destacar muito sobre futebol, vamos falar sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Teve confronto de Campinense com o Atlético, os compadres ali, Raimundo Wagner do lado e Mauro Iguatu do outro. Daqui a pouco a gente vai falar e mostrar os melhores momentos dessa partida. Também vamos destacar a Série C do Campeonato Cearense, teve o Campo Grande estreando, teve também a Taça Fares Lopes com o Crato também estreando na competição, né? O Icasa, que já mudou o mando de campo, vai jogar no próximo sábado com o campo em outro local. Estava para ser no Inaldão, você vai saber daqui a pouquinho onde é que o Verdão do Cariri vai jogar. Também vamos falar sobre a campanha Novembro Azul. Estou inclusive com a camisa, nessa camisa que é a camisa da campanha Novembro Azul do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. Vai ter um jogo beneficente no próximo sábado e a gente vai falar sobre esse jogo, inclusive com ex-atletas e atletas que já confirmaram presença, e tem um ídolo icasiano que disse para mim agora há pouco que vem para esse jogo. Daqui a pouquinho você vai saber quem é esse ídolo do Verdão do Cariri que deve participar do jogo beneficente do Hospital São Vicente de Paulo no lançamento da campanha Novembro Azul, tá bom? Tem muita coisa para a gente destacar. Antes, eu vou aqui dar uma boa noite para o nosso convidado especial de hoje, é o nosso querido Guto. Boa noite, Guto. Prazer estar lhe recebendo aqui no programa Replay pela primeira vez, meu querido. Boa noite, Tony. Boa noite. É um prazer todo meu, viu? Rapaz, uma pergunta que eu queria fazer para você, lhe vendo aí com a camisa rubro-negra, do Leão do Mercado, caiu bem a camisa do Guarani para o Guto, hein? Rapaz, vou fazer o meu melhor, como sempre fiz nos clubes que eu passei. E caiu bem sim, caiu bem, porque é o clube que está me pagando, paga a situação da minha casa, a minha parte financeira que me ajuda a ajudar meus filhos, então vou fazer de tudo pela essa camisa, como eu sempre fiz em todos os clubes que eu passei. E aí, como é que você, o torcedor do Icasa, acostumado você vir com a camisa do Verdão, como foi que houve essa aceitação, essa receptividade, que você andou aqui no Juazeiro, então todo mundo está acostumado a ver o Guto do Icasa, e agora é o Guto do Guarani. Rapaz, é verdade, né? Eu recebi um convite do professor Lamar, né? Joguei com ele lá no Tiradentes. Depois que eu saí aqui de Juazeiro, nunca mais recebi o convite do Icasa para voltar a jogar, vestir a camisa do Icasa, né? Então, com essa proposta do professor, eu aceitei e vou fazer o meu melhor para ajudar o Guarani a subir esse ano, se Deus quiser. Agora eu quero saber uma coisa, a gente vai ter muito assunto para destacar aqui no programa hoje. Como foi a conversa com o seu compadre Júnior Xuxa? O Júnior Xuxa disse que jamais vestia a camisa do Guarani. E aí, como foi a conversa com o compadre aí, Júnior Xuxa? Ele ficou meio bravo, né? Ficou meio bravo que eu vim para cá para ajudar o Guarani, né? Mas, como eu falei com a minha comadre também, que eu estou aqui para ajudar o clube, né? Hoje o Guarani me paga a situação financeira da minha família, então tem que lutar para ajudar o Guarani, né? Fiz muito pelo Icasa, mas já passou, né? Não sei ainda se eu posso jogar assim com a camisa de casa ou não, mas meu pensamento é ajudar o Guarani. Então o Júnior Xuxa não gostou? Não gostou não, disse que para mim falar com ele tinha que tirar a blusa do Guarani. Grande Júnior Xuxa, um abraço para o nosso querido Júnior Xuxa. Bom, vamos começar aqui o programa, já bater esse papo bacana com o Guto, a gente vai falar muito com o Guto ainda, vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Guto, né, que começou lá no Tubarão da Barra, no Ferroviário, falar um pouquinho sobre essa trajetória do Guto, que tem história aqui em Juazeiro do Norte, vestindo a camisa do Verdão do Cariri e que vai continuar essa história no Leão do Mercado, já começou inclusive porque teve o jogo contra o Quixadá pela Série C do Campeonato Cearense e próximo fim de semana tem mais um jogo do Leão do Mercado. Então, tanto torcedor do Icasa, torcedor do Guarani, deve ficar atento que o nosso querido Guto vai falar. Vamos destacar aqui, no comecinho do programa, sobre o 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal, categorias de base. Tem desde a categoria sub-7 até a categoria sub-21. Destacar aqui, nós tivemos jogos nesse fim de semana. Por exemplo, o primeiro jogo foi às 8 horas, no sub-15, nós já tivemos aqui o Cearazinho contra o Escola de Iguá, rapaz. Foi 3-2 para a Escola. No segundo jogo, já pela sub-15 também, o Atlético Milagrense acabou empatando com o Escola do Careca, 1-1. O terceiro jogo pelo sub-17, tivemos o Astrovila perdendo para o WC Futsal de Itauá, 13-1 para o pessoal lá de Itauá. No quarto jogo, no sub-21, tivemos o WC Futsal de Itauá vencendo 2-1 o Atlético lá do Milagrense. No quinto jogo,
Nós tivemos pelo Sub-17 o Atlético Milagrense empatando 2-2 com o Vila Nova Crato. No 8º jogo, isso pelo Sub-17, o WC Futsal acabou vencendo 4-0 pelo Cearazinho, o WC Futsal de Itauá. No 7º jogo, Vila Nova do Crato perdeu para o WC Futsal de Itauá 8-3 pelo Sub-21. Também pelo Sub-21 tivemos o Tigres, acabou empatando com o Ilha Nova 2-2, é uma união do Ilha Nova com Vera Cristo. No 9º jogo pelo Sub-17, houve a vitória aí do WC Futsal de Itauá, 10-1 para cima do Paulistinha. E o último jogo pelo Sub-21, tivemos a vitória dos Meninos da Vila, 6-2, Meninos da Vila A, 6-2 em cima do WC Futsal, tá bom? Esses jogos pela categoria de base em várias modalidades. Você ouviu falar aí muitos jogos dos times de Itauá? Houve um acordo para que algumas categorias desse time do futsal de Itauá pudesse jogar já no domingo, até para a questão de despesas. Então acabou botando, a organização acabou botando vários jogos no domingo. Então, no próximo domingo, nós já deveremos ter outros jogos envolvendo o Metropolitano de Futsal do Cariri, tá certo? Deixa eu ver aqui, o nosso querido Gilberto, inclusive mandou para a gente aqui, os jogos... no domingo que vem, ginásio poliesportivo, serão 12 jogos na quadra da Escola Polivalente, mais 13 jogos, tá bom? Isso com jogos nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11 e Sub-13, já no próximo domingo, dando continuidade aí ao Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal, tá certo? Cadê aqui? Deixa eu... Perdi aqui agora, vamos lá. Pronto, tá aqui. Tá certo? Então, teremos essas categorias. Então, para o torcedor ficar por dentro, então, 8º Campeonato Metropolitano de Futsal, do Cariri de Futsal, e aí são categorias do Sub-7 até o Sub-21. Começou domingo com 10 jogos, isso que nós destacamos agora os placares, e no próximo domingo, portanto, com jogos tanto no ginásio poliesportivo, como também lá na escola. E aí é uma realização da Construeco, tá certo? A Construeco é quem está na realização dessa competição, que tem também os agradecimentos à Enel Distribuidora, tem ainda a Secretaria de Esporte do Estado do Ceará, né? Um projeto que acontece através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Ceará, e conta também com a LJDA, né, nessa parceria, e tem o apoio da Secretaria da Juventude e Esportes de Juazeiro do Norte, tá bom? 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal 2021, categoria de base. Bom, vamos falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho já tem uma galera aqui também deixando um recado aqui pra gente, tá certo? Ó, o Marconde Barbosa deixando boa noite dele. Obrigado, Marconde, um abraço para você. Deixando boa noite também aqui pro nosso querido Guto. César Andrade. Guto, você vai correr errado, Guarani 3ª divisão. Vou, é torcedor do Verdão aqui, tá bom? O Antônio Thiago Santana, boa noite, Tony. Guto do Em Casa, a galera já provocando. Eduardo Alves também deixando boa noite. A gente vai destacando daqui a pouquinho as mensagens da galera. Vamos ver aqui os lances referente ao time do Campinense contra o Atlético Cearense, Série D do Campeonato Brasileiro, e o Campinense acabou vencendo a segunda partida. O primeiro jogo foi 1-1, e aí quem vencesse iria para a final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós temos aí os gols, é isso? São os gols, Guto? Né? Os gols aí do Campinense. Tem o áudio? Não? Pois vamos aqui, só vendo aqui os lances dos gols. O Campinense, na verdade, fez 1-0, né? Teve o lance aí do Campinense. Ó, o Campinense, cruzamento lá do outro lado, 1-0 para o time da Raposa. Campinense, e agora com essa presença de público, mesmo que pequena, mas é bom quando a gente tem a presença de público, né? Tá aí o cruzamento e o gol do Campinense, 1-0. Só que o Atlético Cearense chegou ao empate, né? E aí essa animada aí que deu para a torcida do nosso estado, tá aí o gol do Anselmo, do Campinense, e aí veio o empate do Atlético Cearense. E aí deu animada, né? Porque e aí todo mundo ficou naquela expectativa de que pudéssemos ter uma decisão nas penalidades, porque dos dois lados temos dois grandes goleiros, né? Tanto o Mauro Iguatu como o Carlão já se destacaram aí, ambos defendendo o pênalti, né? Então foi lá, o Atlético empatou 1-1. Galera aí na comemoração, depois o Campinense foi lá
e fez o 2-1. O bom é que na hora do jogo parece que o cinegrafista perdeu o gol, não foi gol. Acabou perdendo o gol. O lance foi tão rápido aí que o Cássio passou. Mas aí depois do replay a gente acabou pegando aí o gol da Raposa. E aí, já aí no final do jogo, veio 3-1 para o time do Campinense. Campinense está na final da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E esse Mauro tem estrela, né? Gosta de estar ganhando título aí. Vai brigar por mais um título lá no futebol da Paraíba, por mais um título da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, boa sorte aí para o Maurão, já que o Atlético Cearense ficou pelo meio do caminho, mas conseguiu o grande objetivo, que era o acesso, né? O time comandado pelo técnico Raimundo Wagner, o Campinense, que vai enfrentar o Aparecidense na final da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá bom? Parabéns ao Campinense, que é o Nordeste aí na decisão da Série D, já que o ABC de Natal perdeu para o Aparecidense, o Atlético Cearense também ficou no caminho aí com o Campinense, tá bom? Torcida do Campinense aí na comemoração, parabéns para a Raposa, quem deve estar feliz da vida é meu amigo Jefferson, lá em Campina Grande, que é torcedor do Campinense. Bom, vamos trazer aqui os melhores momentos de Caucaia e Crato, estreia do Azulão da Princesa na Taça Fares Lopes. E o Azulão acabou estreando com derrota. A gente destaca aqui os melhores momentos para você. Confere. Rodrigues toca de novo com o Eduardo. Vai na combate o Everton. Fica na disputa. Jogador do Crato evita a saída. A bola fica com o Lincoln. Olha o Thiaguinho, posição legal, chutou no gol! A bola passa à esquerda do goleiro Rodrigues. O Thiaguinho poderia ter dominado, poderia ter tocado para o Nael, mas ele quis pegar de primeira, apenas no primeiro toque. A bola quicou na frente dele, não quis conversa, meteu o sapato na bola, a bola foi para a linha de fundo. Primeira boa chegada do time do Caucaia. Tem pressa o Azulão, bola para o Suquita, passa o Gabriel, ele toca com o Bacurau. O Bacurau já faz o lançamento lá na esquerda, chega de cabeça o time do Caucaia, a defesa. Olha a sobra, olha o Bacurau! Ele acreditou, a bola veio para frente, pedindo chuta, chuta, chuta. E ele meteu o chute com a perna direita. A bola foi forte, mas subiu além do que queria o atacante do time do Crato. Direto para a linha de fundo. É, meu amigo, o Azulão da Princesa no contra-ataque agora chegou com perigo à meta do goleiro Josué. Melhor pro Azulão, olha Jó, liga a bola agora pro jogador que é o Jim. O Jim chega, ajeita, faz o drible, vai tentar chutar para fora. O Jim acreditou, recebeu a bola em condição legal. Puxou da esquerda para a direita, meteu o pé e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Boa chegada do time do Crato, de contra-ataque em contra-ataque, o Azulão tá levando perigo à meta do goleiro Josué. Rony Lobo, saiu errado, olha o time do Crato, já toca com o Arthur, chutou de canhota! Bem colocado, faz a defesa Josué. Numa saída errada da defesa do time do Caucaia, quase o primeiro gol do time do Crato. Quase Arthur de canhotinha fazia 1-0 para o Azulão. Sorte que o goleirão estava esperto na jogada. Rony Lobo. Saiu errado, olha o time do Crato com o time, aí se atrapalhou, foi pro chão, olha o Arthur na sobra, ele segura, já toca por ali, olha a bola sobrando pro time do Crato, vai entrar na trave, perdeu! Incrível gol perdido pelo time! A bola tocou na trave e se apresentou açucarada, pedindo um leve toque, o gol é escancarado e o time conseguiu, o time conseguiu perder o gol mais feito da tarde. Incrível gol perdido pelo time do Crato agora, segue 0-0 no Rinaldão. Arthur é quem fica com a bola, tenta dar velocidade, errou o passe, melhor pro Nael, já toca rápido com o Siloé, Siloé abriu para o Lincoln, posição legal, entrou na área, chutou, bateu! Vibra, agita, faz a festa! Gol!
jogador que arrebenta, recebeu a bola numa situação extremamente favorável, entrou na grande área e chutou rasteiro, forte, sem chances para o goleiro Evandrísio. Aberto o placar no estádio Lírio Caloi Naldão e é da Raposa Metropolitana. Agora o Caucaia tem um, Lincoln é jogador que arrebenta, 0 para o time do Crato. Zagueirão vem tentando ali, tentou cavar falta, também não caiu o árbitro. O Thiaguinho toca pro Everton, Adilson Bahia entra, ele toca pro Siloé, posição legal, faz o drible, puxa pra canhota, vai chutar, bateu pra fora! O Adilson pediu, o Siloé acreditou, boa jogada individual e na hora da finalização, a bola foi forte, mas foi à direita da meta do goleiro do Crato. Perdeu grande chance o time do Caucaia. Lá vem o time do Caucaia, saiu errado o Renan, ele sobra, a bola fica com ele, já toca pro Adilson, é 4, 5 contra 1, lá vem no bloco do time do Caucaia, o Adilson faz o cruzamento, olha o Siloé, não pegou bem na bola, olha o chute da trave, olha a zaga, deu bobeira, olha o chute, vibra, agita, faz a festa, gol! Caucaia! Paulinho é jogador que arrebenta numa bobeira grande do setor defensivo cratense. A bola bateu no travessão, sobrou na defesa do time do Crato, não tiraram direito e o Paulinho, que não tem nada a ver com isso, estava no lugar certo, na hora certa, e deu um leve toque de biquinho para dentro da rede. O placar mexeu de novo do estádio Lírio Caloi Naldão e é do Caucaia. A Raposa Metropolitana agora tem 2, 0 para o time do Crato. Aí, portanto, Caucaia vence por 2-0 e acaba, né, confirmando o seu favoritismo, mas a garotada do Crato vendeu caro aí essa derrota. Inclusive, a gente ficou devendo aqui o lance, teve um lance de impedimento que o Crato reclamou bastante e que realmente o jogador do Crato não estava impedido. Lance de contra-ataque rápido pela esquerda, ainda no primeiro tempo, estava 0-0 o jogo e aí o auxiliar acabou marcando o impedimento e depois a gente viu o lance e realmente não estava impedido, acabou prejudicando. O jogador poderia até não ter feito o gol, mas foi um lance realmente com chance real de gol para o Aslão da Princesa, que acabou ficando na bronca por conta desse impedimento mal marcado ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. Então, Caucaia, do Washington Luiz, é um dos favoritos para vencer aí a Taça Fares Lopes e começa estreando bem com uma vitória. Não foi o desempenho que se esperava, inclusive que falava o técnico Washington Luiz, mas o time, né, já começa com uma vitória importante. O Aslão da Princesa vai ter que correr atrás do prejuízo. Bom, deixa eu trazer aqui mais a galera mandando abraço aqui. O Gamarra Bento deixando boa noite. Valeu. Lucas Gomes, boa noite, Tony. Quando as meninas do Icasa e do Barbalha e do Crato vão começar a jogar no próximo ano? Acreditamos que sim, viu, Lucas? As diretorias estão aí falando em montar equipes de futebol feminino. O Crato e o Icasa, né, agora também que está na Série D do Brasileiro, tem por obrigação de ter equipes de futebol feminino, é uma exigência de quem está disputando competição nacional, mas acredito que isso vai ficar apenas para 2022, tá bom? Deixando aqui boa noite, Icasa, cara, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Carlos Neto, boa noite, esse programa é melhor do que o Globo Esporte. Forte abraço, Tony. Equipe, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carlos Neto, pelo elogio. Muito obrigado mesmo, valeu. Eduardo Alves também deixando aqui, tá bom? Boa noite. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o nosso querido Guto, volante Guto, que hoje está no Guarani, fez história no time de casa, mas passou por várias equipes do futebol nordestino. Ainda hoje vamos trazer os melhores momentos do jogo do Campo Grande contra o Arsenal e aquele lance do Thalisson, hein? O Thalisson Calcinha. A galera ficou na bronca. Foi ou não foi pênalti? Você vai ver daqui a pouquinho esse lance para comprovar aqui e você dá a sua opinião se você achou ou não pênalti. E sábado que vem tem jogo beneficente e lançamento da campanha Novembro Azul do Hospital
Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, e vários ex-atletas já confirmaram presença nesse jogo do sábado, e tem um ídolo icasiano que disse pra gente aqui que vai estar presente a esse jogo festivo beneficente no estádio Naldão, em Barbalha. Quem é esse jogador? Você vai saber daqui a pouquinho aqui no Replay. Se liga. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe, e também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E olha, estamos aqui com o novo parceiro do programa Replay, é a Autoescola Juazeiro. Se você está querendo aprender a dirigir, você tem que falar com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Autoescola Juazeiro, inclusive, tem matriz e filial aqui em Juazeiro do Norte, tá certo? Tem um Instagram super bacana, pode tirar várias dúvidas. O telefone da Autoescola Juazeiro da matriz é o 98886-4889, tá aí na tela para você, 98886-4889. Também tem o Instagram aí, tá bom? Pra galera aí, CFC_Autoescola Juazeiro. Tem um local aqui com informações, com dúvidas. É muito bacana de você interagir no Instagram da Autoescola Juazeiro. Então, se você está querendo aprender a dirigir, está querendo tirar sua habilitação, olha, faça tudo isso com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro está aí na tela para você. Telefone para você entrar em contato, também o Instagram, que você pode interagir, mandar mensagens, conversar com o pessoal da Autoescola Juazeiro, com matriz e filial aqui na terra do Padre Cícero, tá bom? Para dirigir com quem entende do assunto, pessoal. Autoescola Juazeiro, um abraço para a Rose e todo o pessoal da Autoescola Juazeiro. Bom, vamos falar aqui com Jonathan Medeiros de Souza. É critério ser Guto com um nome diferente, Guto? Porque aqui nós temos Guto Vital, que é Monicletson Bezerra Vital. Olha o nome do cara, Monicletson. Já conheceu alguém com o nome Monicletson? Não, nem vez. ele. Não existe. Eu acho que se você fizer uma pesquisa no Google, só existe ele no mundo e na história, Monicletson. Aí é Guto. Aí você é Jonathan Medeiros de Souza. Guto, desde pequeno que é chamado de Guto, como foi? Ou lembra quando surgiu esse apelido? Não, meu apelido na verdade é curto, né? Era jogador do Ferroviário e tinha um diretor lá chamado Lúcio Faria, se eu não me engano. Ele disse que curto era muito feio e colocou Guto. Era curto por quê? Porque você era baixinho? É, claro, né? Curto porque eu sou pequeno, né? Mas era curto, aí virou Guto. Aí virou Guto, aí ficou, né? Melhor Ferroviário, ficou um nome mais bonito. Aí... Mas até hoje tem muitos repórteres que me chamam por curto também, porque me conhecem lá no meu bairro da Bezerra e vai falando, mas no Brasil, no mundo mesmo, pegou Guto. Deixa Guto, tá bom demais. 34 anos esse rapaz, já tá com todo vigor. Olha, me diga se eu esqueci de algum time. Ferroviário 2005, 2006, 2007. Depois o ano passou Tiradentes, passou 3 temporadas no Icasa, São Bernardo, Guarani de Campinas, Mogi Mirim, Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, América de Natal, 13, Pacajus, Atlético lá da Bahia, River do Piauí, deixa eu ver, Caucaia, Unirbe, Maranhão e Guarani de Juazeiro. Faltou alguém? Rapaz, se eu não me engano, acho que faltou o Alto Santo.
Alto Santo, é verdade. Foi do Alto Santo, porque a gente fazia, no tempo lá no Ferroviário, eles juntavam o time, né? Colocavam para a terceira divisão e Fazia a parceria. Parceria, eu tinha 17, 18 anos e jogava pelo Alto Santo. Alto Santo. Todas essas equipes aqui você passou... Esse pouquinho aí, né? Esse pouquinho aqui. Como foi o teu começo lá no Ferroviário, Guto? Rapaz, eu comecei lá... A minha estreia no Ferroviário ainda foi contra o Guarani aqui, em 2007. Como um profissional, né? Já fui profissionalizado já novo, em 2004 já era profissional. Mas minha estreia como profissional foi aqui em Juazeiro, um jogo 2-2, bastante movimentado e fui até bem. E tem uma coisa tão interessante que toda vez contra o Guarani eu jogava bem. E fiz até gol pelo Ferroviário em 2008 e fiz gol pelo Fortaleza em 2014. Quando espero agora fazer gol com a camisa do Guarani. Pois tem duas coisas que eu achei difícil encontrar, Guto. Foi gol seu e foto com a camisa do Ferroviário. Impressionante como eu não encontro você. Eu lembro de você jogando no Ferroviário, você novinho lá jogando, ainda tinha um cabelinho maior, né? E eu até confundia com o Gladstone. Mas não encontrei foto sua com a camisa do Ferroviário. E gol seu também não é muito fácil de encontrar, não. Eu fiz pouco gol, mas a assistência é comigo mesmo. Apesar de cartão também. Muita gente diz que eu levo muito cartão, né? Mas é o meu modo, meu jeito de jogar. Sou aquele cara que não tem brincadeira comigo dentro de campo. Eu honro a camisa que eu visto e tento fazer o meu melhor. Qual foi o primeiro técnico que deu a oportunidade para você? Meu primeiro técnico hoje tá no céu, se chama Artuzão. Ele foi um cara que tinha alguns problemas no Ferroviário na base, por causa de bebedeira. E alguns treinadores passavam e me via, né, jogando na base bem, mas tinha medo de jogar. E eu me lembro como fosse hoje que ele chegou para mim: Guto, tu bebe o quê? Eu disse: professor, eu tomo minha cerveja. Então faça disso, Guto. Treine bem, para com esse negócio que eu vou botar você para jogar. E botei para jogar em 2007, que estreando contra o Guarani aqui no Cearense. E o Guarani estava bem, era um time muito arrumado, se eu não me engano era Marco Túlio, era um time muito forte. E eu fui bem, graças a Deus, até hoje estou jogando aqui. Teve algum jogador da sua época que você dizia assim: poxa, esse cara vai detonar, craque, joga muito e por causa da bebida acabou ficando pelo meio do caminho? Bebida eu não estou me recordando muito. Agora tinha um mês que ele jogava comigo no Ferroviário que chamava Leonardo. Esse cara aí, não sei que era o joelho dele que tinha um problema de menisco, mas esse cara era uma revelação grande. A gente pensava que ele ia chegar até a seleção, que ele era muito bom. Você falou desse negócio de bebedeira. Uma vez eu conversei com o Wagner Rocha, um zagueiro, inclusive, passou pelo Guarani, acho que em 2009. Foi 2009, na Série B do Guarani, acabou tendo acesso. Jogador experiente, rodado, passou Bahia, Vasco, enfim. E ele dizia: cara, eu nunca vi jogador para beber tanto quanto o cearense. Você que já rodou muito futebol nordestino, é por aí mesmo? O cearense é o que gosta de tomar mais uma? Rapaz, dizem, né? Rapaz, agora eu conheci um que não cheguei a beber com ele, assim, mas diz que o Mota é um miserável para beber. Dizem que ele, para derrubar ele, é uma brincadeira. Mota do Ceará, que passou aquele ali, além de ser uma grande pessoa, tem um coração humilde demais, né? E fazia muito gol, né? Tu é doido, esse cara aí, foi onde é do meu bairro, né, Doutor Bezerra. Eu via muito ele jogando em Subu fazendo gol. Depois que ele pegou o Ceará, era gol demais. Eu ainda acho que o Mota, se não tivesse ido para a Rússia, naquela época que ele estava no Cruzeiro, foi campeão brasileiro, inclusive, com o Cruzeiro, eu acho que ele ia para a seleção brasileira. Ele estava muito bem no Cruzeiro naquela época. Eu acho que ele foi para a Espanha, se não me engano. Para Espanha, pronto. Ele saiu daqui e foi para um time pequeno, sem muita expressão, e acabou meio que saindo aí da mídia, mas ele estava muito bem no Cruzeiro naquela época, campeão brasileiro, enfim. E é um cara que tinha um faro de gol. Então essa história de que o cara beber não funciona dentro de campo, tem que saber controlar ali, né? Rapaz, os caras diziam que o Ciel era um miserável para beber também, né? E faz gol. Graças a Deus, Deus converteu ele estava vivendo outro momento, né? Mas Ciel mesmo, os outros falavam a história dele, né? Que ele bebia muito, mas dentro de campo era um... E joguei contra ele no asa, né? Os caras diziam que ele bebia, se concentrava e no jogo era um... Inclusive cara. O Ciel mandou uma mensagem para mim, a gente quando começou a divulgar, lancei um vídeo aí que Matheus Davi está fazendo sucesso aqui. Eu fiz um vídeo com o Matheus Davi, meu pequeno de 3 anos. Aí ontem a gente fez fazer live. Foi falando Guto, para dizer que era Guto. Ex e Casa Guarani foi uma festa. E aí o Ciel viu o vídeo, né? E acabou mandando a mensagem: rapaz, mande um abraço aí pro Guto. Diga ele que eu tenho um carinho muito grande. O Ciel que está no Sampaio Corrêa, né? Disse que estava indo para o treino, senão eu tinha mandado um vídeo, inclusive, mandando um abraço para você. Nosso querido Ciel, que está sempre acompanhando também a gente. Um dia a gente quer você aqui também. Tá bom, Ciel? Um abraço. Vamos ver umas fotos aqui do Guto. Poucas fotos aqui, mas alguns registros do Guto com algumas camisas que ele vestiu. Essa aí nem se fala, né? Essa aí foram 3 temporadas.
e você criou uma identificação muito grande com o Verdão. Foi o time que você mais se identificou, Guto? Ou está entre os que mais você se identificou? Teve alguma outra equipe que você também teve uma identificação tão grande e um carinho muito grande do torcedor? O Icasa foi que me subiu para o futebol, né? Quando eu saí do Ferroviário, que eu tenho um carinho grande do Ferroviário, que foi o que me revelou. Mas quando eu cheguei no Icasa com o Flávio me ligou para mim vir, né? Pegar até em 2009 jogar contra o Vasco. Foi a minha oportunidade grande que eu tinha na minha vida. Aquela Copa do Brasil. Eu falei, foi a oportunidade que eu tinha na minha vida, que eu queria. E se dediquei o máximo para me fazer, né? E graças a Deus, em 2009 a gente subiu. Joguei duas partidas na Série C, né? Que foi contra o Confiança lá, que a gente ganhou 2-0, e aqui a gente ganhou do Salgueiro 3-0. E num lance que eu discuti com o Vaninho, eu acabei dando um murro nele, né? Umas coisas que eu tenho na minha cabeça que me prejudicou muito também. Questão de cartões, essas coisas. Aí peguei 120 dias, mas foi uma coisa que deu tudo certo para me voltar de novo ao Icasa, porque nesse tempo eu era emprestado pelo Ferroviário, né? E depois aquela temporada de 2010, que o Icasa, no caso, em 2009, eles tinham sido rebaixados, né, no Cearense, a gente voltou com o Flávio, a gente conseguiu subir o time e fez a campanha que todo mundo pensava que a gente não fazia nem 25 pontos, né, que é a série B do Brasileiro. E vendeu, se eu não me engano, 6 ou 7 jogadores, como eu, Assisinho, Carlinho, meu compadre Júnior Xuxa, Luiz Gustavo. Você saiu com o Júnior Xuxa, se não me engano, para o São Bernardo direto, os dois juntos, 2011, né? 2011, né? São Bernardo, teve o Campinas, ou o Guarani de Campinas também, que eu acho que foi perto ali também. Foi, o Guarani de Campinas, depois do São Bernardo, do Paulistão, foi eu, Assisinho já estava lá, Carlinhos, Luiz Gustavo, o próprio Carlão também já estava lá. Depois eu consegui voltar em 2011, que eu não joguei lá no Guarani, eu passei um dia, lá era atraso de salário, eu acho que o Assisinho passou uns 7 meses sem receber salário, era uma coisa difícil, né? E eu voltei para casa e ali foi em 2011, o ano que eu tive mais tristeza, que foi aquele ano que a gente caiu, que em 2011, né? Que a gente não tinha time para cair, a gente fez 47 pontos, infelizmente a gente caiu naquele ano. Ali pareceu castigo, realmente uma equipe boa, equipe, enfim, que tinha muitos jogadores de qualidade. Teve problema, né? Teve problema com o Júnior, com o Lira, foi um bocado de coisa, foi uma coisa que afetou muito. Os bastidores derrubaram o Icasa? Eu acho que naquele ano, sim. Júnior com o Lira, assim, deu aquela balançada, né? Comigo, com muitos jogadores, porque o Júnior era um cara que nos ajudava de todo jeito. E o Lira tem um jeito dele de trabalhar, e não se bateu com o Júnior. E o Júnior é um cara que todo mundo sabe, é ídolo do Icasa. E no último jogo, aí tiraram o Lira, trouxe o Júnior de volta, estava passando 2 semanas assim em casa, aí ficou aquele corra difícil, né? Então foi aquele ano que deu mais terceiro, foi aquele ano. Ô Guto, e aí eu vou te fazer uma pergunta, eu vivi muito daquele ano, acompanhando muito o Verdão do Cariri. Tinha uma galera que fazia o infernozinho ali na época do Lira, porque eu lembro que o Lira chegou e acabou que naquele momento o time começou a ganhar algumas partidas, né? E eu lembro que ele chegou a sacar o Pitol, botou o Carlos Luna para jogar, e já foi um climão, foi até contra o Bragantino, se não me engano, lá em Bragança Paulista, e depois ele acabou no jogo contra o Guarani de Campinas, lá no Brinco de Ouro, botando o Diego Palhinha no lugar do Júnior Xuxa, e aí o Diego Palhinha veio e fez o gol da vitória contra o Guarani. O time saiu da zona de rebaixamento, se não me engano, naquele jogo. Ali eu saí do local que eu estava e fui entrevistar o Lira. O Lira ligou a metralhadora giratória dele e detonou, esculhambou meu mundo de gente e disse que não ficava mais no Icasa. E depois foram convencer o Lira para ficar, para continuar. E aí a minha dúvida, se havia um clima tão ruim assim entre jogadores e o Arnaldo Lira, ali não era o momento de dizer assim, então siga seu caminho, Lira, né? Bye bye, obrigado e siga seu caminho. Mas não, fizeram uma forma de que o Lira retornasse, ficasse e depois teve esse problema todo aí. Era realmente uma briga entre parte do elenco com o Lira ou tinha gente ali de fora, ou de diretoria, ou funcionário, que tentou fazer assim um infernozinho ali para que o Lira pegasse o beco naquele tempo? Eu acho que o Lira, eu já trabalhei 3 anos já, o Lira tem uma maneira diferente, ele que manda, né? Em situação quando o Júnior era ídolo, aí ficou aquele mal-estar, né? Que o Lira tem um jeito de trabalhar muito diferente dos outros, entendeu? Mas na questão de por fora, isso aí nunca chegou até a mim, nunca
Mas ele pegou uma cor do Júnior, que o Júnior era tudo pra gente, assim, em termos de amizade, de jogador, aí ficou aquele clima. Tinha uma liderança também, né? Claro, o Júnior sempre foi liderança pra gente, né? O que ele fazia em campo, ele voltou, saiu de São Caetano para voltar pro Icasa, para voltar à mídia de novo, em 2011. Aí, infelizmente, aconteceu tudo. Só que eu achei naquele momento que era a última partida, não era para ter tirado o Lira mais. Assim, mesmo que faltava só um jogo. Faltava um jogo só. Assim, não adiantava aí cruzar o Júnior naquele jogo, mesmo que esse é o meu procedimento, né? Porque o Júnior estava 3 semanas em casa, já 2 semanas. Aí ficou aquele mal-estar agora, depois contra o Lira. Aí, por isso que a gente acabou pressionando o Júnior. E eu lembro que eu conversei com o Xuxa na época, ele ainda estava em São Caetano e veio de carro até, se apresentou 3 horas da tarde, teve uma coletiva de imprensa, etc. E o Xuxa disse, olha, eu vou voltar, não sou salvador da pátria, eu estou sem treinar. Ele deixou bem claro isso. Não tinha como. E eu fui um dos caras que chorei quando o Júnior foi embora. Chorei porque o Júnior que me trouxe de novo em 2011. Chorei. Pedi a Deus que pudesse, né, ter um acordo dos dois para se ajudar. Porque o Lira também é um bom treinador, ele tem um jeito dele diferente. Só quem sabe que passa para treinar com ele, né? Então essa saída do Lira também atrapalhou? Eu acho que sim, né? Porque aí quem assumiu foi o Raimundinho, mudou totalmente o jogo com o Lira. Não totalmente, né? Voltou o mesmo jogador. O Júnior ficou no banco, então no segundo tempo. Eu acho que naquele momento não poderia ter acontecido isso. Se criou um mal-estar desnecessário. Exatamente, naquele momento. E a gente jogava um jogo decisivo contra a Portuguesa, que era campeão naquele tempo. Não era para ter. Felizmente, no começo do jogo, se eu não me engano, foi o Lourinho, zagueiro, não lembro o nome dele, acabou dando um gol sem querer. Aí foi 1-0, casado 2-0, não tinha mais como tirar. Aí eu acho que foi o Asa que ganhou o jogo lá, se eu não me engano, e fez 48 pontos. Sei que a gente acabou com 47 pontos em 2011. É verdade. Bom, vamos aqui, tem mais fotos aqui do nosso querido Guto. Aí na época do Fortaleza, tricolor de aço. Como foi vestir a camisa do Fortaleza, voltar para a capital, você que é lá da capital. Tinha alguma torcida, você quando era criança, tinha alguma torcida por algum time grande lá de Fortaleza? Tony, não sei se tu já viu, eu sempre fui Fortaleza, né? Lá a minha capital sempre torcia muito pro Clodoaldo naquele tempo, né? Era fã demais do Clodoaldo e me fez torcer pro Fortaleza. Mas depois cheguei no Ferroviária e esqueci o Fortaleza, comecei a pensar no meu trabalho, né? Aí começou a aparecer Ferroviária e casa, foi a minha paixão, que é meu trabalho, a minha vida, que é o futebol. Como foi esse período lá, você lá no Fortaleza? Foi demais. E em 2014 eu fui uma grande temporada pelo Icasa. E ali foi meu erro em 2014 ter saído do Fortaleza, né? Do Fortaleza. Porque fiz uma Série C brilhante, quando chegou no mata-mata o Chamusca botou no banco, né? E todo torcedor perguntava por que eu estava no banco. E teve uma hora que eu não resisti, o jogo contra o Macaé. Eu pergunto esse cara aí por que eu estou no banco, que é o treinador. Acabei apelando, porque eu fiz uma temporada grande, na verdade estava Valfrido e Corrêa, aí ele optou pelos dois e eu fiquei no banco. No momento eu queria que o Fortaleza subisse, né? Vamos lá com mais imagens aqui do Guto, aqui aí no Botafogo da Paraíba. Lá no Belo, você também teve um bom momento lá no Belo. Rapaz, graças a Deus, todos os clubes que eu passei, eu vi um bom momento. Eu acho que chegando no 13 da Paraíba, que eu tive muita lesão, que me prejudicou, que não pude ajudar muito o 13. Mas na minha temporada de 2008, 2007 que eu estreiei, até 2017 eu fui um grande Fluminense de Feira, fui bem. América de Natal também fui bem. Não sei se estava na América aí. Vamos ver aí, tem a camisa do América aí? Não tem do Mequinha não? Tá faltando a camisa do Mequinha. Mas tem outras fotos aqui com ele aqui, ainda tem mais uma. Essa aí é recente, né? Essa aí, se Deus quiser, eu vou também fazer grandes jogos. E o principal objetivo, que é o acesso, né? Que na verdade, o Guarani não tem camisa para estar na 3ª divisão, né? Tantas vezes eu já joguei contra o Guarani pelo Icasa, pelo Ferroviário. O Guarani não poderia ter caído no ano passado. Não sei o que aconteceu, no ano passado, mas essa camisa é pesada para estar na 3ª divisão cearense. Você só aqui, rapidinho na gente no bate-papo, você já colocou alguns momentos seus aí de estresse. Deu murro, não já mandou perguntar essa história com o treinador. Você é esquentado, hein, Guto? Rapaz, é meu pão de cada dia, né, cara? Às vezes vinha um cara grandão, aí que eu gosto de brigar com os grandes mesmo, porque o cara batia em mim, aí eu dizia, né, pelo menos um cara maior do que eu, né? Pequeno que eu não deixava de jeito nenhum. Mas eu tento fazer o meu melhor futebol, eu tento pensar e vencer. Meu pensamento é em vencer e tento doar ao máximo. Sempre foi meu jeito de jogar, e às vezes já passei dos limites já, né? Mas sempre foi meu jeito. Já teve assim, de sair no tapa mesmo assim com algum jogador
durante o jogo? Na base mesmo, briguei muito com o Rogério, que hoje está no Icasa, o volante. Briguei demais. A gente já teve briga mesmo que você ocasionou o Ferroviário e Fortaleza todo mesmo brigando, todo mundo. Que o Rogério me deu um murro de costas, mas passou, era base, né? E tive o prazer de jogar com ele no Fluminense de Feira, é um bom jogador. Espero que ele possa fazer o melhor dele também no Icasa. Mas tá a relação boa. Agora melhorou demais. A gente praticamente morava junto lá em Feira de Santana, ele com a esposa dele, com a minha esposa, minha família, e a gente fez um grande ano. Até um meio de campo grande lá que a gente fazia. Era eu, Jorge Wagner, Janeudo, Fernando Sobral e Rogério. Era um baita do meio campo. Teve algum que você, assim, cortou relação, realmente teve uma briga muito forte e que acabou, até hoje você não fala, acaba não tendo assim um bom momento, um bom relacionamento? Tem muito jogador assim que solta piada, né, pessoalmente. Mas eu sou um cara de boa, depois que passa o jogo, depois que passa 1, 2 dias, né, esse mesmo dia a gente briga, se a gente se vê, né. Com o Chamusca mesmo nesse tempo aí do Fortaleza? Não, a minha saída do Fortaleza em 2014 foi para não discutir com o Chamusca. Porque não tinha como mais. Eu fiz uma grande temporada, o cara me tirou no mata-mata. Eu tive proposta para renovar com Fortaleza e voltar para a mesma pessoa, qualquer coisa ia explodir o dia todo. Por isso que eu tive que sair. Recebi uma proposta do Botafogo da Paraíba, que todo dia o Jurandir me ligava, todo dia. Aí acabei aceitando, apesar que era um grande valor também, por isso que eu fui. Compensava financeiramente. Foi. Mas você acha que o Chamusca tinha marcação com você? Não, eu não sei o que aconteceu nessa final. E ele teve uma reportagem que um amigo meu chegou para mim e disse que eu era o titular dele para o mata-mata. Não sei o que aconteceu até hoje. Eu não tenho raiva dele, encontrei ele muitas vezes, ele conversou comigo, mas foi a opção dele. Então eu tive a opção também. Quem foi que entrou no seu lugar? Foi o Valfrido. Valfrido Corrêa jogou nesse jogo contra o Macaé. Tava melhor do que o Guto? Tava não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois tava não. No momento de 2014 no Fortaleza era o meu. E também tinha outro cara também que, infelizmente, acabou se machucando no mata-mata, que foi o Edinho, o tornozelo. Se esse cara também estivesse no jogo, a gente poderia ter ganhado os 2 jogos. Então essa pergunta você ainda quer a resposta. Por que o Chamusca tirou você naquela final? Faz tempo. E o torcedor também quer saber, né? Chamusca, responde aí, hein? Responda aí, Chamusca, pelo amor de Deus. Aí, boa pergunta aí para o Chamusca. Bom, vamos aqui ouvir um parceiro aqui do Guto, que começou, aliás, quando o Guto começou, ele já estava lá no Ferroviário e que acabaram jogando juntos também. E eu tive o prazer de vê-los, né, jogando com a camisa do Tubarão da Barra. Vamos ver o recado aí do Gladstone, que era confundido aí com o Guto também. E aí, galera, aqui é o Gladstone, ex-atleta profissional de futebol. Estou passando aqui para homenagear esse meu irmãozão da bola, o Guto, mais conhecido aqui em Fortaleza como Curto. Ele pode explicar muito bem qual foi a origem desse apelido. Bem, tem uma historinha aqui que muito interessante. Na época, o Guto era das categorias de base do Ferroviário, onde eu me encontrava no profissional. O Guto subiu profissional e a gente foi fazer uma partida pelo Campeonato Cearense. E o treinador escalou ele como titular, eu e ele, os 2 volantes. E o Guto sempre foi um pouco parecido comigo, tanto no estilo de jogo como no tamanho. E o narrador ficou impressionado, porque tinha 2 Gladstone, né? Pô, já tem 2 Gladstone jogando, como é que pode? E o Guto na época, né, muito parecido comigo, mas eu sempre fui mais bonito, né? Valeu, Guto. Um abraço, cara. Tudo de melhor na tua vida e que Deus te abençoe, viu? Tamo junto, cara. Rapaz, olhando assim, Guto, não dá pra dizer que era muito parecido com você, não. Mas dentro de campo a gente achava. O cabelo de vocês era parecido demais. Realmente tinha semelhança. E aí, Gladstone? Quando eu vi o Gladstone jogando, além de ser uma grande pessoa, esse cara aí era brincadeira. Quando eu vi ele, eu só queria ser ele lá no Ferroviário. Não tinha como. Até um modelo de jogar, a corrida. E tinha uma coisa dele que eu queria ter sempre. Era a impulsão dele que ele tinha. Que eu nunca vi um baixinho para pular tanto igual esse cara aí. Era um grande jogador. Tive o prazer de jogar com ele no Ferroviário, né? E é um cara mesmo de coração puro. E um grande jogador que foi. Realmente jogava muito, Gladstone. Um abraço, Gladstone. Obrigado aí pela participação. Quem sabe um dia a gente vai ter você aqui também conosco. Quem também jogou com o Guto e fez questão de mandar um recado aqui é o Marcos Vinícius, que teve grandes momentos com a camisa do Verdão ao lado do Guto e hoje está trabalhando na categoria de base do Verdão do Cariri. Fala aí, Marcos Vinícius.
Boa tarde, Tony. Quem está falando aqui é Marcos Vinícius. É um prazer participar do seu programa, no Replay com Tony Souza. Nosso parceiro Guto, né, vai estar presente hoje aí. É um atleta que tem o maior respeito por ele. É um amigo que jogamos junto aqui no Icasa, 2009, 2010. Tivemos uma campanha muito boa aqui pelo Icasa aqui, né? E o Guto é um jogador que além de ser um jogador guerreiro, né, um cara dentro de campo, que brigava no meio de campo, não perdia uma bola, cara. Então, meu irmão, é um prazer falar de você, entendeu? Eu tenho orgulho de falar de você, você é um parceiro, um irmão, né? Então, desejo toda sorte a você aí no novo clube aí que você tá aí, viu? E pode contar comigo, meu irmão, tamo junto, um abraço, né? Aquele velho ditado, né, que a rapaziada chamava você, velho Boquinha. É isso aí, meu parceiro, tamo junto, um abraço, valeu, Tony. Valeu, Marcos Vinícius, gente boa demais o Marcos Vinícius, rapaz. Aí é da resenha também, hein, Guto? Rapaz, Marco Vinícius, nós chamamos ele de doido, que eu vou dizer uma coisa. Nunca vi um 3-5-2 do Flávio com esse cara, não tinha condições não. Esse cara tava de lateral esquerdo, tava de atacante. Rapaz, todo ataque nós tava, ele tava no meio dentro da área. É um grande jogador esse cara, ele fez muito sucesso com a camisa do Icasa. Em 2010, pelo amor de Deus, como eu falei, o de 2010 foi o time que jogou mais que o de 2013, né? O 2013 teve a situação para subir, mas o 2010 jogava demais. Então vou lançar essa enquete aí. Então para você, 2010, o time jogava mais do que o 2013? Jogava. Em termos de futebol bonito, jogava. O time de 2013 era mais concentrado em marcação, se doava mais. Mas o de 2010 com o Júnior, com o Assisinho, pelo amor de Deus, cara, o Assisinho jogava demais. Outro meu compadre, eu tive um prazer que ele me chamou para ser o padrinho da filha dele, né? Aquele cara ali, pelo amor de Deus, ele conseguiu matar o Domingos, aquele negão grandão. O Assisinho era um grande jogador, ainda que não morreu ainda, né? Cara, ele é um cara que, além de ter um coração Ele ainda está em puro, atividade, assim, não sei se vai voltar, mas ele estava para voltar aí a jogar ainda, o Assisinho. Pois é, ele estava no Icasa, né, no começo do ano, cearense, né? Não sei o que aconteceu, até agora está parado, mas é um cara, além de ser um coração puro, é um grande jogador ainda. Vamos lá, então, o time de 2010 jogava mais bonito, melhor do que o 2013. Minha opinião, né? Galera, quem quiser aí pode deixar o recado aqui no YouTube, tá bom? Lembra aí de se inscrever, lógico, se você está acompanhando e não está inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o teu like, compartilha com a galera aí. E aí, para você, o Icasa 2010 jogava mais bonito, jogava melhor do que o de 2013? O Guto tá dizendo que 2010 jogava assim. Vamos botar depois essa enquete no Instagram do Replay com o Tony Souza para a galera chegar junto, tá bom? Vamos ver aí. Vamos aqui para o recado também desse treinador que trabalhou com o Guto e que acabou sendo responsável do Guto vir jogar aqui em Juazeiro do Norte. Flávio Araújo, o professor esteve aqui na semana passada, mas também deixou um recadinho aqui para o Guto, que ele disse, rapaz, o Boquinha vai estar lá. Tem que explicar depois essa história do Boquinha. Fala aí, Flávio Araújo. Olha, o Guto eu conheci jogando pelo Ferroviário, né? O Guto é base do Ferroviário. E em 2009, quando a gente foi montar o time para a Série C do Brasileiro, entrei em contato com o Guto e trouxe para o Icasa, né? E o Guto fez 2 grandes anos, né? 2009, no acesso da C para B, e em 2010 na permanência da B e no título da segunda divisão. É um atleta que joga com muita... digamos assim, com muita dinâmica, tem muita dinâmica de jogo, com muito empenho, veste mesmo a camisa do time, nos ajudou muito. Às vezes tem a cabeça meio quente, mas ele não é um jogador disciplinado, porque às vezes ele se envolve muito com o jogo, né? Foi meu jogador no Icasa, foi meu jogador no Fortaleza, foi meu jogador no River, e agora está no Guarani. Eu torço muito para que ele possa fazer um grande campeonato e consiga aí o acesso pelo Guarani de Juazeiro, né? O Guarani contratou um grande atleta, um grande profissional, um grande homem, um homem de família, trabalhador. Esperamos, Boquinha, que você faça um grande trabalho agora do outro lado. E o Tony também vai mostrar essa foto aqui, tô chorando. O Guto só fez 2 gols na vida dele, Tony. Fez 2 gols vestindo a camisa do Icasa, né? Depois disso não fez gol em lugar nenhum. Um abraço, Guto. Eita, só fez 2 gols. Aí ele fez questão, então vamos gravar aqui, porque eu quero mostrar essa foto dele aqui, que ele estava chorando aqui. E o Flávio Araújo, que importância teve na sua carreira, Guto? Grande. Depois assim do Artuzão, né, que foi o cara que teve coragem de me colocar para jogar, né, foi até aqui como eu falei, o Flávio, que ele me trouxe do Ferroviário para jogar um jogo contra o Vasco na Copa do Brasil.
meu amigo, ou tinha preparado para jogar mesmo, ou era jogador ou não. Que você jogar no São Januário, primeiro jogo que eu nunca tinha saído do Ceará, jogar só o cearense, e pegar um Vasco lá em São Januário, graças a Deus eu fui bem. E o Icasa jogou muito ali. Muito. Era para ter ganhado o jogo lá. Aqui não, a gente levou 2 gols muito rápido, a gente pecou. Mas lá em São Januário, teve um pênalti em cima do Gilberto Matuto lá, o juiz não deu. A gente era para ter ganhado o jogo lá. E aí é boquinha? Porque a boquinha de velho, eu falo, né? Mas eu chamo ele de cara de sapo também, já que tá dizendo meu apelido. Mas é um cara que, além de ele ser meu treinador, é um cara que eu chamo de paizão mesmo. Sempre falo com as minhas filhas, brinco com as minhas filhas, com a minha esposa. É um cara que eu tenho um carinho grande e foi um grande responsável pela minha carreira. E aí ele dizendo, rapaz, ele é meio esquentado. Todo mundo já conhece você como esquentado já. É como eu falei, é como ele falou também, é o jeito do jogo. Hoje, o Guarani me contratou, eu vou se matar pelo Guarani, eu vou se matar, fazer o meu melhor pelo Guarani. Não tem como o cara contratar por um time e você ficar parado olhando as coisas acontecendo. Eu tenho uma maneira de jogar e você tentar até quando eu puder jogar. Tá certo aí. Nosso querido Guto, homem é esquentado, mas também é uma raça fora do comum. Inclusive a gente tem algumas imagens aqui do Guto. Tem algumas imagens aí, meu amigo Kleber Ferreira, do Guto aí jogando. O Guto passou por várias equipes, Botafogo da Paraíba, Icasa, Fortaleza, enfim, a gente acabou pegando aqui algumas imagens do Guto atuando, né? Sempre ali na marcação. E uma qualidade sua para mim, Guto, era além da marcação, quando você marcava, tomava a bola, se antecipava ou dava aquele bote certo, tinha também o passe. E muitas vezes um passe assim mais de longa distância, uma visão que você tinha muito grande, era uma das grandes qualidades que eu conseguia ver em você e gostava muito, né? E isso acabou fazendo com que você pegasse boas equipes. Agora, realmente, gols não foram tantos. Não, poucos. Na minha carreira mesmo como profissional, foi poucos. Aí já é pelo Icasa, né? Pelo Icasa. Esse foi contra o Náutico, a gente empatou esse jogo 2-2. Isso foi 2011, né? Esse foi 2011. O Osmar tá aí, lá. O Osmar, o Alex Afonso, o gol no finalzinho. Foi, Alex Afonso. E esse jogo aí, ainda teve uma confusão também, viu? Do Júnior com... Como era o nome do treinador? Sim, cara, foi. Esse jogo aí foi com o Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt. Márcio Bittencourt o Júnior tirou ele e ele ficou bravo. Tirou o Júnior Chus para colocar o Alex Afonso. E o Alex foi o gol do empate. A sorte foi que o Alex Afonso fez o gol de empate. Foi 2-2 esse jogo. Os caras chamam eu de esquentado porque não viram o meu culpado, não. Rapaz, realmente. Ô, homem chato. Olha ele pedindo a bola aí, ó. Bravo. O homem é bravo. E jogador, né? Tu é doido. Mas assim, você já saiu no tapa. O Júnior Chus já chegou a sair no tapa com alguém, assim que você viu? Ele deu uma cuspida num cara, se eu não me engano, era um meiazinho que foi jogado no São Bernardo, no jogo contra o Paraná, se eu não me engano. Não, Guaratinguetá. Ele brigou também com um cara do Náutico também, num jogo aí, de murro, de tudo, contra o Náutico. Não brincava não em serviço, não. O rapaz era pesado. Eu sei que nesse jogo do Náutico, 2-2, ele saiu cuspindo fogo. Aí Alex Afonso vai lá, faz o gol de empate e fui entrevistado. Ele, não, tá tudo tranquilo. Eu disse, se o Náutico tivesse vencido esse jogo, eu não sei se a entrevista era no mesmo tom, não. Ele tava meio bravo. Aí também no Verdão aí, ó. Olha o chute. Rapaz, você gostava de finalizar, hein, Guto? Rapaz, eu chegava muito. Quando o Fábio botou pra jogar no 3-5-2, eu chegava muito. E essa aí era pra ter sido igual essa aí contra o Sport. Olha aí, isso é contra o Náutico. Não, essa é contra o Sport. Já é contra o Sport esse jogo aí. Não, é que você tá olhando esse lado de cá. Eu digo aquela ali. Desculpa. O que tá ao vivo é ali. Eu tô olhando. Mas vai já passar pra você ver. Pronto, esse aí tem o do também, Náutico. Esse foi jogão. Isso aí pelo Icasa também. Aí o rapaz era corajoso. Olha, círculo central. E perdeu o gol, o Alex Afonso. Alex Afonso não, acho que era o João Salles. Essa daí também era pra ter entrado. Nesse jogo aí, ó, eu joguei marcando lateral direito. Que o Lira me colocou nesse jogo contra o Bragantino aí. Aberto. E o João Salles não deixou muita saudade, não, aí. Nossa, ele ainda fez um golzinho, acho que ele faz um gol nesse jogo contra o Paraná também. Qual foi o melhor atacante que você já jogou, Guto? Atacante? Aquele cara assim que você dizia, se eu passar a bola, ele bota pra diária ou diária, né? Não, à vontade. Fica à vontade. Que atacante igual o Assisinho hoje, assim, meu compadre não era brincadeira, né? Tu é doido. Em 2010, esse Assisinho pegou esse domínio que eu lhe falei. A fase do Assisinho foi uma das melhores. Né? Além de ser não perdia a bola de cabeça. Acho que é o do... Foi Marciano que perdeu o gol. Perdeu o gol. Esse jogo foi 1-1 contra o Bragantino.
Aí, o meu compadre, o goleiro defendeu. Esse jogo do de Caxias, ou jogo difícil, viu, também. Você já com Fortaleza. Que foi o ano que o Chamusca até hoje não explicou porque que você saiu. E o pior de tudo que não foi esse ano, esse foi 16. Esse aí já foi depois. Esse foi do Flávio. O Flávio me levou para esse ano aí. Essa bola aí que eu dei pro Eduardo, que ela... Como é que você vê, Guto? Você está aí hoje no Guarani, mas enfim, esses momentos, bons momentos que você acabou vivendo aí nessas equipes, jogando Série B de Campeonato Brasileiro, Série C de Campeonato Brasileiro, né? Enfim, para o cara que estava lá no Antônio Bezerra, né? E que sonhava em ser jogador de futebol. Eu tenho que agradecer a Deus, né, pela oportunidade que ele me deu, né? Ontem eu vim almoçar aqui no Casimiro, deu uma saudade de comer com a minha esposa aqui em Juazeiro e tantas coisas que a gente fazia aqui, né? Que eu fui muito feliz aqui em Juazeiro, principalmente em grandes clubes que eu passei, mas aqui em Juazeiro também foi uma temporada muito boa, eu passei 4 anos, né? E tenho um grande carinho, né? Mas aí é o seguinte, o Flávio disse que só fez 2 gols, eu encontrei um gol seu. Pelo menos um gol a gente encontrou que o Guto fez. Quantos gols você acha que fez na carreira, Guto? Eu como profissional, eu tenho 8 gols na minha carreira. 8 gols? Ainda tenho 2 contra o Guarani ainda. Que foi pelo Ferroviário? Ferroviário e pelo Fortaleza, em 2014. Que eu empatei. O Guarani estava ganhando 2-1 com o gol do Netinho e um gol de... Quem, meu Deus? Nós fizemos 1-0 com o Eduardo Luiz, eles viraram para 2-1 com o Netinho. E eu fiz o gol no finalzinho com uma bola rolada e acabei empatando. Vamos ver um gol desses 8 que o Guto disse. O Flávio disse que só foram 2. Olha aí, Flávio, já está aparecendo o gol. Daqui a pouco ele faz mais gol do que o Júnior Xuxa. Vamos ver aí um dos gols aí do nosso querido Guto. Essa é com a camisa do Verdão. Verdão do Cariri. Foram 2 gols com a camisa do Verdão? 2 gols com a camisa do Verdão. 2 gols com a camisa do Verdão. Eu falei pro Flávio, naquela foto que ele me mostrou, que eu tava chorando, eu disse que foi o dia que eu salvei ele, que a gente não caía mais. Você salvou o Flávio? Foi. E que não caía mais é o dia que eu salvei ele, que a gente ganhou de 2-1 do Bragantino. Pronto, então foi o gol, foi nesse jogo contra o Bragantino. Foi contra o Bragantino. Já, daqui a pouco, daqui a pouquinho vai sair o gol ali com o Bragantino. Tá vendo? Tá difícil até aqui para sair o gol do Guto. Olha aí, o Flávio tá com razão. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, o Eduardo Alves deixando boa noite aqui. Deixa eu me ver aqui. Teve até um cara fazendo uma pergunta aqui pro Guto. É o Lucas Gomes, né? Falando aqui do... Não, cadê aqui, rapaz? Eduardo Alves, falando que o Crato foi prejudicado na anterior, né? Boa noite, Tony. Grande Guto. Vocês acham que o Icasa e o Crato, mesmo com as grandes dificuldades financeiras, podem conseguir fazer grande campanha na Série D e possivelmente conseguir o acesso para a Série C? Será que dá, Guto? Crato e Icasa estão ano que vem na Série D do Brasileiro. Montando um time... Vocês viram aí a Série D, né? Não precisa nem fazer um time bem forte para subir. É você ter força de vontade aí. O Atlético Cearense mostrou aí que o ano passado foi o Floresta, né? Hoje é o Atlético Cearense. O time cearense, quando entra para subir. Às vezes não precisa ter grandes nomes. Exatamente. Tem que ser uma equipe ali qualificada, um time que pega ali e dá um entrosamento. Deu liga, a coisa anda. Quando a gente subiu em 2009, eu acho, se eu não me engano, só tinha o Marciano de nome e o Alan no Icasa para a Série B. Então, eu acho que trabalhando forte, um treinador dedicado aí, os caras também se comprometendo para fazer um grande trabalho, eu acho que dá certo. Cadê aqui? O Clécio Cruz aqui mandando um abraço aqui, dando parabéns. Obrigado, Clécio. A Beatriz Maia disse: jogador que não bebe não joga nada. A Beatriz, o Eduardo, torcendo aqui para o acesso do Campo Grande, do Guarani da B e o Cariri Barbalha para a primeira da nossa região do Cariri, ficar no lugar que merece. Cadê aqui? Deixa eu ver. Guto jogou muito no maior do interior. Vamos voltar a ser destaque em nível nacional. Também aqui deixando o Edson. Cadê? Deixa eu ver aqui. Grande Guto, diz aí quem foi o melhor treinador que você trabalhou. Acho que não é o Chamusca. Eu posso dizer que não é o Chamusca, o mais treinador que trabalhou comigo, mas tático igual a ele, eu estou para ver. Ele trabalha bem tático. O tático dele, ele é um cara que tinha umas linhas muito pertinhas. A gente fez uma grande temporada em 2014. Mas o grande não foi ele mesmo, não. Quem foi? Você citou aqui o Artuzão e citou o Flávio Araújo. O Artuzão, ele me pegou na base lá do Ferroviário e já botou para jogar. Mas o Flávio foi um dos caras do treinador que tem um grande coração. Eu também tenho um carinho muito grande pelo Lira também, né? Tem uns caras que tem os modelos de jogar diferentes. O Lira tem um jeito de jogar, o Flávio, o próprio Chamusca, o Oliveira Canindé, que eu também tive o prazer de trabalhar com ele, tem um muito grande nome. Tinha um rapaz que morreu, até esqueci o nome dele, que era goleiro, trabalhei com ele em São Bernardo. O Scarpino também, tinha outro modelo de jogar, é diferente, né? O jeito que você está falando. Mas se tivesse que escolher um?
Vou escolher o cara de sapo. Flávio Araújo. O Ítalo Costa, que manda um abraço pro Guto, excelente pessoa e um profissional incrível. Tive a satisfação de trabalhar com ele em 2020 no Fluminense de Feira de Santana. Ítalo. Eu acho que é o Ítalo que passou pelo Guarani, será que é o Ítalo? É o Ítalo Costa. Um abraço aí pro Ítalo, obrigado aí pela força. O Jarderson Alves, Tony, sou da cidade de Pereiro, Ceará, sou torcedor de todos os times cearenses das séries A, B e C. Então fica fácil de torcer, né, Jarderson? Um abraço para você e toda a galera aí de Pereiro. O Tiaderson Salles também por aqui, a galera do Conta Podcast, meu amigo Rafael Xenofonte, um abraço aí pra galera. Inclusive vai fazer um encontro aí com o torcedor do Palmeiras e do Flamengo antes da Libertadores, vai ter essa lá na Conta Podcast. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Opa, de Brasília 100% na audiência. A S Pintura Silva, valeu, um abração. E o Johan Souza, falando aqui do Verdão. Vamos ver o gol? Agora sim, encontramos o gol do Guto. Esse gol aí que ele disse que salvou. Você acha que foi esse gol que salvou o Flávio? Olha aí o gol aí, Guto. Foi esse gol aí mesmo que salvou ele, viu? Um estilo. Olha o chute aí, ó. Foi de 3 dedos. Hein? Esse foi uma das melhores partidas que eu fiz com a camisa do Icasa. Em 2010. Foi muitos jogos que eu fiz contra o Palmeiras, contra muitos jogos. Mas esse daí foi um jogo muito desgastante. Esse aí jogo. Não foi qualquer golzinho, não. E nós levamos um empate, eu acho, no comecinho do segundo tempo. E o Júnior empatou no final. O Júnior cruzou, o cara desviou lá, o gol contra. Mas o seu foi golaço. Golaço, isso aí foi. E tem um outro, viu? Tem outro mais bonito que foi o que fiz no Icasa em 2010, da estreia do Brasileiro. Eu que foi o primeiro gol com a camisa do Icasa. Lá no Castelão, que não pude jogar no Romeirão, que foi contra o Santo André. E esse gol foi mais bonito que esse ainda. Então o Flávio Araújo tem uma dívida com você. E muito. Tá certo, então. Meu querido Guto, vamos aí aqui também, o cara que fez questão de mandar um recado para você. E hoje ele é seu técnico. Inclusive disse que teve uma grande satisfação em ter trabalhado contigo no Tiradentes. Lamar Lima, que com a bola também no pé, um homem fez miséria aí, viu? Grande Lamar, fala aí, Lamar. Boa noite, Tony, boa noite a todos. Bem, falar do Guto é muito fácil, Tony. O Guto é um atleta muito dedicado, muito disciplinado, né? Um jogador tecnicamente que a gente não precisa nem falar aqui, né? É um cara que ajuda bastante dentro de campo, um cara que já vestiu camisas de time grande do nosso futebol e, né, tive a oportunidade de trazê-lo para cá para o Guarani. Mas o Guto é muito importante, além de dentro de campo, na liderança que ele tem com os atletas, com os companheiros de clube, né, no dia a dia. Realmente o Guto é um líder positivo dentro do clube, né, ele consegue equilibrar aqueles jogadores mais novos, os jogadores mais experientes que fazem parte do grupo também. Realmente é um líder positivo. Tive a grande oportunidade de trabalhar com o Guto lá no Tiradentes, né, e agora a gente está trabalhando novamente juntos. Ainda, né, joguei contra o Guto, né, a gente via a dificuldade que era jogar contra o Guto, um jogador muito inteligente realmente, e que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar a segunda vez, né, agora aqui no Leão do Mercado. Eu estou muito feliz por ele estar fazendo parte do grupo e eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Guarani nessa campanha, né, tanto dentro de campo, como eu já falei, na parte técnica, mas também, principalmente, no extracampo, né, no dia a dia. O Guto, como eu falei, tem uma liderança muito grande, tem um respeito do grupo. Esse respeito que o Guto adquiriu, né, ao longo da sua carreira foi com muitos títulos, muito acesso, né, enfim, por tudo que ele fez, tudo que ele conquistou em outros clubes. Ele traz aqui essa bagagem para poder nos ajudar bastante nessa trajetória do Guarani. O Guto, como eu falei antes, é muito dedicado nos treinamentos, é um cara que odeia perder, isso é muito bom para o atleta. O Guto é muito competitivo e agrega muito o ambiente do dia a dia do Guarani, por todo o respeito que ele adquiriu. Então a gente aposta nessas características do Guto. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz aqui no Guarani, e buscar os objetivos traçados pelo clube, né? No mais, Tony, mandar um grande abraço para você, parabéns pelo programa, né? Um grande abraço aí para o Guto. Tenho certeza que Deus já está abençoando esse projeto do Guarani e nós vamos conquistar aqui os nossos objetivos. Abração, meu amigo Tony.
Valeu, grande Lamar, hoje técnico do Leão do Mercado, né? E ele que jogou bola demais em várias equipes do futebol nordestino. Como é que está sendo trabalhar com o Lamar? O Lamar hoje como técnico, começando a carreira, né? Porque ele é o terceiro time que ele comanda. Ele treinou o Crato, conseguiu acesso para a Série D, treinou o Tiradentes. Por pouco o time acabou nos subindo. E aí, até para entender, antes de chegar no Guarani, que ele vai treinar no Guarani agora, tentando o acesso. Mas no Tiradentes parece que a diretoria lá meio que endoidou no meio do campeonato, porque de repente tiraram o França, atacante, e o Guarani, e o Tiradentes precisando de um homem para fazer gol, Guto. Como foi esse negócio no Tiradentes? Lamar, praticamente estou aqui por causa dele, né? Aqui em Juazeiro, né? Na verdade, eu tinha um contrato com o MAC, estava no Maranhão jogando pelo MAC. Ele fez a proposta, eu vim, só que tinha um campeonato lá. E lá estava a semifinal. E como tinha acabado meu acordo, eu falei para os caras, ou vocês mandam o dinheiro do Guarani, que fez um acordo comigo, ou vou ter que ir embora, vou ter que deixar você na semifinal, porque dei a palavra ao Guarani e ao Lamar. Aí os caras disseram que não tinha mais dinheiro, pensavam que eu ia ficar por causa do Lira, mas também passei para o Lira também a situação, e não deram certo, eu vim embora para o Guarani, porque eu tenho uma palavra, gosto de fazer o que eu prometi, né? E o Lamar aí, cara, vai ser um grande treinador, pode ter certeza disso. Ele trabalha muito, muito dedicado. E lá no Tiradentes, cara, não sei o que acontecia. Nós fizemos 2 primeiros jogos, fizemos 6 pontos. E era uma confusão tão grande, não entendia a direção do presidente Lamar lá. Querendo tirar até o próprio Lamar. O primeiro e o segundo jogo, queria tirar o Lamar fazendo 6 pontos. O cara com 100% de aproveitamento. 6 pontos, querendo tirar o cara. Eu discuti com o presidente, ele me ligou perguntando que o Lamar não era putinho. Eu disse, o Lamar foi contratado por quem? Ele disse, não, foi por mim pelo, acho que é Franzé. Então resolvo você e o Franzé, o Lamar. Porque eu estou aqui para ajudar o clube. Não sou jogador para ficar falando de ninguém, sou jogador para ajudar o clube, vou ajudar o Lamar. Se você não está querendo mais o treinador, você pega e tira o treinador. Agora, me ligar para falar isso, aí ficou bravo comigo. E graças a Deus, ele mesmo prejudicando nosso time, a gente jogava bem. A gente perdeu o jogo contra o Iguatu em 2 bolas paradas. Mas parecia uma coisa que ele só pensava, eu acho, só em ficar, não pensava em subir. Isso é o meu pensamento. E o pior que o time do Tiradentes chegou a ter na reta final o melhor confronto, pegando equipes consideradas com um nível mais baixo do que aquelas que estavam brigando na parte de cima, que dava condição de Tiradentes conseguir vitórias. Mas aí acabou que perdeu vários jogadores, entre eles os atacantes, né, o França, enfim, outro lá, e acabou que faltou aquele pé que balança a rede. Talvez estivesse com o time inteirinho ali, sem essa galera sair, sem tanta confusão, pudesse ter conseguido aí o êxito a equipe do Tiradentes. Agora você está no Guarani, como é que você chega no Leão? Como é que está esse time do Guarani, Guto? Está muito forte, né? Com o Lamar mesmo, fazendo um trabalho forte, a gente trabalha demais no sol quente, 2h30, para a gente tentar subir esse time mais rápido possível. Como eu te falei, o Guarani não tem camisa para estar na terceira divisão de Série C, isso não existe. Né? Não sei o que aconteceu no ano passado, mas nosso pensamento é agora, nesse ano, subir o mais rápido possível. Não é fácil, vocês sabem jogar nesse campeonato, campo ruim, vento, essas coisas, você tem que trabalhar muito, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas é um campeonato difícil, que o Guarani não era para estar nesse campeonato. Inclusive a gente vai falar com o Guto daqui a pouquinho, no próximo bloco, sobre essa questão do Guarani, até porque a gente vai colocar os melhores momentos do Campo Grande contra o Arsenal, que são 2 adversários diretos do Leão do Mercado na competição. Aliás, o Guarani, na verdade, joga contra contra o Campo Grande, o Arsenal, e o próximo confronto é contra o Campo Grande. Né, na terceira divisão. E é um confronto interessantíssimo, porque o Guarani tem 1 ponto, empatou o Quixadá que venceu esse fim de semana, o Sport Limoeiro foi para 4 pontos. O Campo Grande estreou vencendo o Arsenal que tinha goleado o Sport Limoeiro de 4, aí perdeu agora para o Campo Grande, ou seja, acaba dando uma pressão para o time do Guarani, né? Porque uma derrota para o Campo Grande dificulta ainda mais ver o Campo Grande indo para 6 pontos e os adversários diretos se distanciando, hein? Verdade, né? Mas esse é o confronto direto. Nosso pensamento, nós fizemos um jogo, né? Empatamos fora, tinha tudo para ganhar lá. Contra o Quixadá, um time tradicional, num campo lá que a gente pensava que era bom, chegamos lá, o campo duro, o campo a bola que não era no nosso jeito de jogar. Mas como eu falei, Série C é desse jeito, é campo ruim, tem que ser na força, na vontade, tem que ganhar de 1-0, 6-0, quem fala é o resultado. Então a gente vai fazer de tudo para tentar esse Guarani subir o mais rápido possível, porque como eu te falo aqui, não tinha como chegar o Guarani nessa situação. Não tinha time para cair no ano passado para a Série C.
Tony, olha, eu queria só responder aquele rapaz ali que eu tô vendo, né? Porque a situação de 2013, né? Tem muita gente, eu queria falar sobre esse gol aí. Deixa eu ler aqui, porque o pessoal às vezes pode não estar prestando atenção. Marcondes, não é isso? Isso. Boa noite, Tony Gol. Um abraço, Marcondes. Já viu meus gols então, com certeza. Uma boa noite para você, parabéns pelo programa, um abraço para o Guto. E pergunta a ele se ainda lembra daquele jogaço da Série B 2013, Icasa e Chapecoense. Porque muita gente pensa que foi eu que dei o gol, né, em 2013. Então, uns fala que eu que dei o gol. E muita gente brinca comigo que hoje o Icasa tem dinheiro por causa de mim. Só que assim, aquele lance lá, né, eu me lembro como fosse hoje, o Neus toma a bola do cara, toca para mim no foguete, e eu tento cortar o meia deles. Quando eu corto, driblo ele e a bola quica, sai, o Bruno Rangel toma a bola de mim e pois vira pronto, o jogo. Aí o lance, você já toma a bola, pronto, pode falar, fala em cima do lance que é melhor, meu amigo. Aí, a culpa é minha, o cara acerta um chute desse aí de fora da área. É brincadeira, rapaz. E eu tava fazendo isso direto no jogo, cortando, então, infelizmente a bola quicou e o Bruno Rangel foi esperto. O cara acertou esse chute e a culpa é minha, rapaz. É você chutou? Não é brincadeira. Olha aí, a bola do Neilson, ele ganha, ali ele vai ganhar, a bola vai sobrar pra mim. Ó, o Neilson vai botar a bola aqui. Quando eu corto, a bola sai, né? Sai mais um pouquinho mais na frente, o cara vira a bola, o cara acerta o chute. Aí eu acho, não é eu. Eu acho que quem assistiu esse jogo aí, eu fazia isso direto no jogo. Infelizmente a bola acabou. Aí a culpa é de Guto. Rapaz, eu vou dizer que o João Ricardo não pegar uma bola dessa. Ei, Guto, se jogasse as luvas ali, ainda não pegava, hein? Rapaz, mas foi um jogo muito desgastante. 3h30 da tarde, aquela festa do chapéu, né? Festa do chapéu, E tava bonito o no Romeirão. finalzinho, acho que o Chapinha conseguiu. O cara tirou a bola em cima da linha. Mas mesmo assim, desse jogo, a gente tinha que ganhar o jogo do Paraná também, viu, rapaziada? Não era só ganhar, não. Não é só ganhar esse jogo do Chapecoense, não, viu? Então, lembro sim desse jogo, lembro muito bem, porque foi um jogo muito importante para mim. Para quem não sabe também, esse jogo eu joguei com infiltração no adutor, não era nem para ter jogado. Eu fiz tudo isso para jogar esse jogo, né? Que eu saí machucado contra o Paysandu, que a gente ganhou 2-1. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Como diz aí o rapaz, pensa que foi que deu o gol. Hoje o Ricardo tem 52 milhões por causa de mim. Ei, Guto, merece uma porcentagem então, né, Guto? Rapaz, Chapinha tá me cobrando, viu, direto, viu, pra lembrar deles, porque, claro, eu acho também que é justo também, né? Porque o grupo que, hoje, esse valor que tem o Icasa, né? Tem por causa de nós. No tempo a gente tinha uma premiação pro acesso de 350 mil, a gente não tem como provar, né? Mas muita gente que hoje precisa, eu acho assim, quem que não precisa nesse momento que apareceu de pandemia? Se pudesse ajudar alguns companheiros, a gente agradeceria muito, né? Não tem como provar. Mas não teve problema de salário nesse ano aí, foi tudo tranquilo, não teve Rapaz, vou dizer uma coisa, esse ano aí foi tanto dinheiro que não é brincadeira não. Era o Boinho, né? O Boinho, se eu não me engano, era o Boinho que pagava eu, pagava Carlinho, o Carlinho também teve uma confusão no tempo, Luiz Otávio hoje, que é um dos melhores do Brasil aí. Elanardo também. Não teve problema com dinheiro. Dinheiro? Aí tava a torneira sobrando. tava show. Tava sobrando o salário aí, por isso que a gente chegou até onde chegou, né? A gente corria demais. Como eu te falei, Tony, o de 2010 era mais técnico, jogava mais. Mas marcar igual o de 2003 a gente ia também não, viu? Marcava muito. Marcava muito. Mas aí tá feito o desafio. Quem era melhor? Quem jogava mais bonito? 2010 ou 2013? Vamos botar aí no Instagram depois. Olha o golaço aí do nosso querido Chapinha, que hoje está com escolinha lá na Paraíba. Cheguei a ter um contato aí com o nosso querido Chapinha. Guto, você chegou a me dizer, inclusive, sobre esse lance uma vez, quando a gente fez uma matéria, fizemos um vídeo, até aqui mesmo para o canal, sobre esse jogo, que é uma coisa que meio que lhe chateava, enfim, por conta desses comentários. Mas qual foi o pior momento para você e o melhor momento na sua carreira de futebol até agora? Rapaz, o melhor momento quando o Arthurzão me botou para jogar, né? Que foi a minha subida, né? Quando você, assim, virei jogador de futebol profissional. Ali era a minha chance, né? Que foi uma chance que ele me deu contra até o próprio Guarani, como eu te falei. E depois foi quando o Flávio me mostrou um jogo contra o Vasco, que ele também, que ali eu não podia errar de jeito nenhum. Então... E a decepção no futebol a gente tem muitas vezes, muitas coisas por fora, que a gente não pode falar, outra, como eu te falei, a de Chamusca, essa queda do Icasa aí, que foi de 2011, que não era para ter caído, né? O futebol hoje tem muita alegria, tem muita tristeza, mas a gente tem que sempre viver olhando para frente. Tá aí, isso aqui é o nosso querido Jonathan Medeiros de Souza, o curto que virou Guto e que está fazendo história aí no futebol nordestino e agora está com a camisa do Leão do Mercado, para fazer mais história aqui no futebol cearense.
tentar levar aí, ajudar o Guarani a conseguir esse acesso da Série C para a Série B. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta falando mais aqui com o Guto, lendo o recado da galera, tá certo? E vamos destacar, inclusive, os jogadores. Essa camisa que nós estamos usando aqui é a camisa da campanha Novembro Azul do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. No próximo sábado vai ter um jogo festivo com ex-atletas e alguns atletas que ainda estão em atividade. E a gente vai trazer alguns nomes que já estão confirmados e tem um ídolo do Icasa que diz que vem para o jogo. E a gente vai destacar daqui a pouquinho. Também trazer os melhores momentos da vitória do Campo Grande, o Campusca, que venceu o Arsenal. E eu quero saber do comentarista Guto o que foi que ele achou do Campusca com o Arsenal, já que são dois adversários do Leão do Mercado na Série C do Campeonato Cearense. Se inscreve aqui no canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? Replay com Tony Souza, sempre numa parceria com o site Miséria e também com a galera da rádio Torcida K. Torcida K que acompanha todo o futebol cearense no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem site, tem de tudo, a rádio Torcida K. Um abraço, meu amigo Caio César e toda a galera lá da rádio Torcida K, tá bom? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar aqui da Autoescola Juazeiro. Quer aprender a dirigir? Fale com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Tá bom? Que inclusive você pode acompanhar o Instagram da Autoescola Juazeiro e lá você pode tirar dúvidas, pode entrar em contato com a galera, enfim. A Autoescola Juazeiro que tem matriz e filial aqui em Juazeiro do Norte. E aí na tela, para você, o telefone da Autoescola Juazeiro, 988864889, 988864889 e tem também aí o Instagram, tá bom? @CFC_Autoescola Juazeiro, lá tem tudo que a Autoescola dispõe para você, tem também uma partezinha lá de dúvidas, que você pode tirar suas dúvidas, tá certo? Que a Autoescola vai respondendo. Tem muita coisa bacana lá no Instagram, acho que vale a pena você acompanhar pelas redes sociais Autoescola Juazeiro. Então, se você quer aprender a dirigir, ou de repente você já dirige, está querendo tirar a carteira de habilitação, está querendo praticar legal, então você tem que procurar quem entende do assunto, até porque o trânsito não é brincadeira, tem muito barbeiro aí no trânsito, meu amigo, tem nego aí que entra à esquerda e não dá sinal, tem nego que para em cima de faixa de pedestre, não respeita a velocidade, enfim. Aí vai tirar a habilitação, não tira direito. Então procure a Autoescola Juazeiro. Tá aqui na tela, hein? 988864889 e tem também o Instagram, CFC_Autoescola Juazeiro. Vai lá, você pode tirar qualquer dúvida, manda mensagem para a galera, tá certo? Você tem que realmente procurar quem entende do assunto e aí você sai depois habilitado numa boa, né? E pode dirigir normalmente, tá bom? Um abraço para a galera da Autoescola Juazeiro. Bom é que o Marcondes, viu, Guto? Mandou uma mensagem aqui, você foi falar, aí ele disse: você jogou muito nosso Verdão, Guto, eu não estou colocando a culpa em você. Ah, pipocou aqui o Marcondes, viu? Porque ali era um grupo, quando perdia todos, mas a torcida do Verdão é muito grata a você. Fica com Deus, amigo. Aí, nosso querido Marcondes, um abraço, meu querido Marcondes, tá bom? O Elton também está deixando aqui um abraço, o Elton Alves. Júlio Perícia, boa noite, abraço, Guto, boa sorte. Júlio Perícia, torcedor do Verdão do Cariri. Vamos trazer aqui os melhores momentos
da vitória do Campo Grande contra o Arsenal, o Arsenal que era de Caridade e agora é de Morada Nova. O Campusca venceu 2-1 com 2 gols do Davi. Vamos conferir, daqui a pouquinho eu quero ouvir o comentarista Guto, que vai falar aqui o que é que ele achou desse jogo, desses 2 adversários do Leão do Mercado. Vamos ver aí. Bruno Henrique. Lucas tentou abrir pro Davi. Olha, escorregou o zagueirão. Lá vai o Davi, cara a cara. Passa Marcelo Nicásio, ele vai chutar, vai fazer. Defendeu Biel. Ele ficou cara a cara. De lado estava o Marcelo Nicásio. O Davi chutou e cresceu para cima dele o goleirão Biel. E evitou que seria o primeiro gol do Campusca. Que chance perdeu agora a equipe do Campo Grande de abrir o placar. Quase o primeiro gol da equipe do Campusca. Olha a saída do zagueirão. Meio esquisita. Toma a bola por ali o Lucas. Deixou o Marcelo Nicásio. Ele ajeita pro Davi. Cara a cara. Puxou pra canhota. Chutou. Vibra, agita. Faz a festa. Gol. Campusca! Davi é jogador que arrebenta. Marcelo Nicásio, com a experiência, deu um presentaço pro Davi e ele ainda teve a tranquilidade, puxou da direita para canhota e apenas colocou sem chances pro goleiro Biel. Aberto o placar no estádio Lírio Calou e Naldão e é do Tigre. Agora Campo Grande 1, Davi, camisa 11, é jogador que arrebenta. 0 pro Arsenal de Morada Nova. Chega ali o Pedrinho, puxa pro meio campo, tenta fazer a tabelinha ali, Colina que deu certo, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Lineker é jogador que arrebenta. Recebeu na entrada da grande área, fez o giro, ficou cara a cara e fuzilou a meta do goleiro Marlos. Tudo igual aqui no estádio Lírio Calou e Naldão. Agora o Campo Grande tem 1, Arsenal de Morada Nova também 1. Lineker empata o jogo aqui pro Arsenal. Segura, procura para quem tocar, tocou errado, melhor agora pro Campo Grande. Olha o Pelé, não teve domínio, olha o Abner, abre bola boa pro time do Arsenal, tenta o cruzamento, olha o chute. O Murilo tentou o primeiro cruzamento, a bola bate na zaga e o Murilo fuzilou, mas a bola passou como um torpedo por toda a pequena área e foi direto para a linha de fundo. Quase o vira-vira do Arsenal. Se preocupa o Biel, goleiro do time do Arsenal. Movimentação na entrada da pequena área. Davi na bola. Quem sabe o segundo. Vai de segundo pau. Toque de cabeça. Defendeu Biel. Incrível a defesa do goleiro do Arsenal. Chegou por ali o Foguinho, toque de cabeça venenoso. E o Biel no reflexo fez grande defesa agora. Quase o segundo gol do time do Tigre. Olha o Marcelo Nicásio. Fica briga boa ali com o Gabriel. Experiente, inteligente. Olha o passe do Marcelo Nicásio para Davi, cara a cara. Quem sabe o segundo chutou. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Do Campusca! Davi é jogador que arrebenta. De novo ele, Marcelo Nicásio, a experiência, fez o pivô, dominou e deu outro passe. Toma o presente, Davi, toma o presente, um Natal antecipado para o Davi. E ele, com a tranquilidade dos grandes finalizadores, meteu o pé, fuzilando
chegando à meta do Arsenal. O Campusca tá de novo na frente do placar. De novo ele, Davi, o jogador que arrebenta. 2 pro Campo Grande, 1 pro Arsenal de Morada Nova. O Arsenal tenta agora. Bola pro Alan, faz o giro, entra na grande área, chutou de perna canhota. Na rede pelo lado de fora. Ainda foi na bola ali o Marlos. Mas o Alan acabou chutando forte, mas na rede para fora. Perdeu o que seria o gol de empate do Arsenal. Davi fica ali mais tímido, Rondinelli, Marcelo Nicásio olha, autoriza o árbitro, 4 jogadores na barreira, lá vai o Nicásio, chutou pra fora! O Biel tirou só com o olhar, ficou olhando se vai pra dentro do gol, era pro abraço. Por sorte a bola foi pra fora, quase era o gol do atacante Marcelo Nicásio. Tá aí o Marcelo Nicásio quase fazia o golzinho aí, rapaz. O time do Campo Grande acabou errando muitos passes, o time oscilou um pouco. Joguei com ele no Fluminense, fez uns 5 a 6 gols lá, se eu não me engano. É um cara que tem que ter muito cuidado, né? Não só como fazer gol, ele também tem um espaço também que tem uma inteligência de deixar as pessoas na cara do gol também. Ali ele foi muito importante. 2 assistências dele, 2 gols do Davi. Ele tem essa, além de ser um grande artilheiro, é um cara que encontra muitas pessoas a fazer gol também. E teve um lance do jogo que a galera ficou na bronca, que foi um lance do Thalisson. No início do segundo tempo, e o pessoal pediu pênalti. Vamos ver o lance aí, até para que você possa tirar a sua dúvida. Olha aí o lance, o Thalisson veio, o zagueirão foi lá, o Thalisson caiu. Né? E aí fica essa dúvida. O problema é que tem um jogador, acho que é o Rondinelli, o Wesley, que está ali acompanhando e fica praticamente na frente na hora da jogada aí. Né? Então, assim, houve a reclamação e aquela história. É interpretativo, né? O Thalisson, inclusive, chegava em condição, na verdade, de tentar um chute cruzado, tentar um cruzamento, mas ficou na bronca. O Joseandro, que é o árbitro da partida, estava em cima do lance, não marcou o pênalti, mas a galera do Campo Grande acabou ficando na dúvida. Confesso que é um lance realmente muito interpretativo. A gente fica em dúvida realmente se marca ou não o pênalti. Para você, foi pênalti, Guto? Rapaz, assim de longe dá, mas eu creio que foi, porque é um lance muito rápido, né, ali, né? Eu creio que foi pênalti ali. E o pior é que está aqui o Wesley bem na frente da imagem, até para você ter a certeza realmente se houve o toque, se não houve, enfim. Mas a galera ficou na bronca aí com esse lance, essa penalidade não marcada para o Campo Grande do lateral Thalisson. Bom, finalzinho aqui, deixa eu só responder a Bruna. Bruna diz: Tony, tem notícias de quando vai ser liberada a entrada de público em Barbalha? Não só em Barbalha, mas como também no Crato. A gente ainda não sabe, a federação, na verdade, Cearense Futebol, ainda não sinalizou quanto a essa questão de liberação de torcedores para o Campeonato Cearense da Série C e a Taça Fares Lopes, tá, Bruna? Falo do Crato porque a informação que a gente tem é que o Crato não foi oficializado ainda, nem olhei no site da federação, mas que o Mirandão deve ser liberado e que os jogos do Icasa devem ocorrer no estádio Mirandão. Então, o próximo jogo já da Taça Fares Lopes do Icasa, a estreia, inclusive, do Verdão na Taça Fares Lopes, deve acontecer no próximo sábado, porque estava marcado para o Inaldão. O Inaldão já tinha esse jogo beneficente marcado anteriormente lá do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. Então, o Icasa estava vendo como é que iria fazer. Então, o jogo deve ser no Mirandão. E o do Guarani com o Campo Grande, a informação que a gente tem é que seria na segunda-feira e pode até ser antecipado. Você ouviu alguma coisa quanto a isso, Guto? O jogo Campo Grande e Guarani pela Série C, tá para ser segunda-feira o jogo? Passaram para a gente que estava para ser segunda-feira, mas estão tentando botar para sexta, né? Caso seria no estado lá do Crato. Tomara que seja sexta-feira, né? Acho que para você seria melhor jogar na sexta. Era bom, né? Porque a gente já está com praticamente 13 a 14 dias. Nós jogamos no sábado passado, né? Se a gente chegar segunda-feira, eu acho que vai dar 13 a 14 dias. É melhor para vocês na sexta-feira? Eu creio que sim. Tá aí, portanto. Então, o Crato e Casa joga no Mirandão sábado que vem, tá bom? Pela Taça Fares Lopes, time que chegou, o Mondragon já chegou, já está treinando. Goleiro que passou pelo Azulão da Princesa, teve história em várias equipes de futebol nordestino, principalmente no Salgueiro,
né, e estava agora recentemente no futebol do Piauí, um bom goleiro com 39 anos, experiente goleiro, Mondragon. Bom, mas aqui no finalzinho do programa, deixa eu trazer essa informação, o Hospital São Vicente de Paulo está lançando a campanha Novembro Azul, né, de prevenção ao câncer de próstata. A gente fez o programa hoje com essa camisa, exatamente da campanha Novembro Azul do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. Sábado que vem vai ter um jogo beneficente com ex-atletas, com atletas que vão participar até para engrossar, né, este coro da campanha Novembro Azul. E a gente conversou hoje pela manhã, Guto Vital e eu, com o Danilo Campos, que é coordenador do setor de projetos do Hospital São Vicente, e ele fala sobre esse jogo. Daqui a pouquinho eu vou trazer a lista dos nomes, a lista de nomes dos atletas que já confirmaram presença para o jogo de sábado. Vamos ouvir o que falou aí o Danilo Campos, coordenador de projetos do Hospital São Vicente de Paulo. Bom, é a primeira vez que o hospital vai se lançar com um jogo beneficente. O intuito mesmo é acabar com esse preconceito. Então nós estamos trazendo jogadores de renome da região, como Marcelo Nicásio, Júnior Xuxa possivelmente vai estar presente também, Assisinho, entre outros, Otacílio Neto, para que a gente possa levar esse público masculino para o Inaldão, no dia 6, às 6 horas da noite. Lá também vai ter uma fala falando da importância da prevenção do câncer de próstata, que é o câncer mais comum nos homens. Mas que para isso o homem precisa se prevenir, precisa ir atrás. E o Hospital São Vicente, ele abraça essa causa. Então a gente vem com esse jogo beneficente para mostrar que se prevenir é coisa de homem. Então vai ser sábado, dia 6, às 5 da tarde no Inaldão, é isso? Sábado, dia 6, às 6 horas no Inaldão, e a entrada vai ser 1 quilo de alimento. Devido à lei, as novas normas, melhor dizendo, da Secretaria de Saúde, a gente vai poder apenas atender 50% do espaço do Inaldão, mas é um número bom de espaço para que as pessoas possam vir e prestigiar esse jogo. A partir do jogo, aí vocês vão ampliar as realizações do hospital na campanha Novembro Azul. Vamos lançar também agora uma promoção para baixar a consulta do urologista, para que os homens possam ter acesso à prevenção. Então o hospital vai fazer uma série de ações e visitar também empresas, para que a gente possa pegar o homem lá no ambiente de trabalho dele, mostrar a importância da prevenção e tentar acabar com esse preconceito. Danilo Campos, que é coordenador de setor de projeto do Hospital São Vicente. Então, o jogo vai ser no próximo sábado, 6 da tarde ou 6 da noite, como queira, 18 horas, tá bom? No estádio Lírio Calu Inaldão, 1 quilo de alimento não perecível, esse jogo beneficente. Já confirmaram presença para esse jogo. O Marcelo Nicásio, que a gente falou aqui, ele vai participar lá do Campo Grande. O Assisinho, compadre aqui do Guto, Jacaré, acho que é o Roberto Jacaré, André Turato, zagueiro André Turato, Marcelo Ex-Esporte, o Jonas, que a gente conhece bem aqui, o Bugica, grande Bugica, vai estar de volta aí jogando, passou por várias equipes, o Brito, zagueiro também, que a gente conhece muito, joga demais, Cristóvão, atacante, né, jogou muito tanto no Icasa como no Guarani, Quirino, né, que jogou no Guarani, inclusive, ABC de Natal, pediu até música no Fantástico, o Quirino jogando no futebol potiguar, o Otacílio Neto, né, que jogou Corinthians, várias equipes do sudeste do país, e recentemente jogou Guarani, jogou também no Barbalha, estava no Iguatu, o Otacílio Neto também confirmou, e quem confirmou com a gente hoje aqui, antes do programa começar, numa chamada aqui de vídeo aqui com o meu amigo Guto, foi o Júnior Xuxa. O Júnior Xuxa com a gente aqui, disse que vinha, disse que quer ver o culpado dele também, hein, Guto? Não foi assim, Guto? Foi, disse que vinha, né? Só não disse que ia ficar com a camisa do Guarani, mas... Ele só não quer ver você com a camisa do Guarani. Ele falou que não era para mim ficar não, mas é meu trabalho, vai ter que ver de todo jeito. Tem jeito, né? Tony, primeiramente queria te agradecer, né, por essa oportunidade, também mandar um alô, um abraço para minha esposa, lá, Silmara, para minha filha Marina, para o Pedro, que é meu filho. Estão em Fortaleza? Estão em Fortaleza, que a gente trabalha demais. Muita gente pensa que é fácil jogador de futebol, mas é difícil. A gente sofre muito, né, deixa a família em casa. E a Maristec, são 2 meninas e 1 menino que eu tenho agora. Pronto, então de repente, se o jogo for na sexta-feira, aí você vai estar de folga, aí você vai pro jogo lá também no Inaldão, acompanhar o compadre. Rapaz, nem que não jogue, só para estar lá. Eu gosto muito do meu compadre. Se Deus quiser, se o jogo for sexta-feira, mais tarde, eu acho que 2 da manhã eu estou em Fortaleza vendo a minha esposa. Vai deixar o Xuxa sozinho aqui, rapaz? Deixa ele aí, deixa que ele se vira. Aí a consideração, Xuxa? Ele conhece muito bem Juazeiro, ele sabe tudo. Não precisa de guia não, né? Não. Olha aí, Xuxa. Então, Júnior Xuxa vai estar sábado, estava aqui a gente conversando aqui, o Guto, com a chamada de vídeo, o Júnior Xuxa disse que vem para o jogo sábado, então, lá no Inaldão, aí beneficente, em prol da campanha Novembro Azul do Hospital São Vicente de Paulo. Um abraço para o Júnior Xuxa e todos esses atletas que nós falamos aqui. Tem alguns que estão para confirmar. Eu conversei com o Marciano, inclusive ficou de confirmar se dava para certo para ver ou não. Ele está em Irecê,
no interior da Bahia, disse que é longe, mas ficou de dar a resposta aí ao nosso querido Marciano. E o Bechara agradeceu o convite, mas vai ter o casamento do Mário Kemp sábado que vem, não pôde vir. Só rapidinho aqui, o Leandro está dizendo que não vai ser liberada a torcida, teve uma reunião hoje, pela manhã ficou decidido, devido à logística, para os times cumprirem o protocolo, para receber os torcedores nos estádios. Então, os mesmos, por unanimidade, decidiram jogar de portões fechados. Meu amigo Leandro Santos, que é parceiro nosso aqui do canal, tá bom? E o Marcondes confirmando que já foi liberado hoje à tarde, o Icasa joga no sábado no estádio Mirandão, tá bom, gente? Site Miséria, nosso parceiro aqui, acompanhe o site Miséria nas plataformas digitais, o site de maior informação que você pode encontrar no Nordeste brasileiro é o site Miséria. Agradecer a galera também da Rádio Torcida K, que está sempre conosco, e você que acompanhou a gente aqui no programa Replay, se inscreve aqui no canal no YouTube, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Guto, obrigado aí pela presença, espero ver você muitas vezes aqui com as imagens, quem sabe fazendo gol com a camisa do Guarani, já que você fez 2 gols contra o Guarani, pelo Ferroviário e pelo Fortaleza, agora está na hora de fazer gol também com a camisa do Leão do Mercado, tá bom, Guto? Se Deus quiser, vamos fazer tudo para isso, né? Mas o importante que eu quero mesmo é o acesso do Guarani, que ele suba o mais rápido possível. Agradecer a Deus pela oportunidade e obrigado, Tony, obrigado a todos. Aí depois a gente faz aí, onde é que o Guto é mais ídolo, no Icasa ou no Guarani? Se conseguiu acesso, a gente faz esse quer, tá bom? Tudo bem. Vamos pra frente. E o Júnior Xuxa vai ter que engolir. Ele não tem jeito não, aqui é meu trabalho, tem que vestir minha camisa do meu trabalho, honrar o meu compromisso. Você vai dar um abraço nele com a camisa. Com certeza, deixa eu pegar ele. Daqui nos bastidores, Guto Vital, Kleber Ferreira, obrigado a você que esteve conosco. Na próxima segunda, se Deus quiser, estaremos de volta aqui. A qualquer momento a gente volta aqui no YouTube com alguma nova postagem e também no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai colocar, porque o celular está já descarregando, daqui a pouquinho a gente vai botar a enquete. Qual o time do Icasa que jogava mais bonito? O de 2010 ou de 2013? O Guto disse que é o de 2010. Quero saber essa história, tá bom? Um abraço, gente. Uma semana abençoada. Fique com Deus.